Bem-vindo, pessoal, a mais uma videoaula do professor Raul. Hoje a gente vai tratar o conteúdo de relações métricas no triângulo retângulo. Lembrando logo de cara, o próprio título já diz no triângulo retângulo. Então, ou seja, essas relações que a gente vai utilizar hoje aqui só é válida para triângulo retângulo. Tome muito cuidado com isso, tá, pessoal? Então, pessoal, as relações são essas aqui, tá certo? Então, veja só. Eu estou chamando aqui de a hipotenusa desse triângulo retângulo maior, ok? B e C, os catetos desse triângulo. H é a altura relativa à hipotenusa. Então, como ela é altura, obrigatoriamente ela vai formar 90 graus com a hipotenusa, certo? M, o que seria M? M é a projeção ortogonal do cateto B sobre a hipotenusa. O que seria a projeção ortogonal? Tá? A grosso modo, pessoal, para vocês poderem entender, M é como se fosse a sombra do cateto sobre a hipotenusa, tá certo? Ó, a sombra do cateto B sobre a hipotenusa, tá vendo? Então a gente, né, a grosso modo, diria como se fosse a sombra, mas na verdade é a projeção, tá certo? A mesma coisa que está essa aqui, a projeção do cateto C sobre a hipotenusa é N, ou seja, a sombra do cateto C sobre a hipotenusa é N. Então, toda vez que você pensar em projeção ortogonal, imagina como se fosse a sombra, tá? Então, as relações são essas aqui. A primeira de todas é o teorema de Pitágoras, né, que nós já vimos, né, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa aqui é interessante que você tente gravar, né, as relações e não as letras envolvidas. Então, aqui o que está envolvendo aqui? O produto entre a hipotenusa e a altura, né, relativa a ela, no caso a ela, a hipotenusa, é igual ao produto entre os catetos, né? Essas duas aqui é como se fosse a mesma forma, tá vendo? Ó? Quando você pegar o cateto ao quadrado é igual ao produto entre a sua projeção e a hipotenusa. O cateto ao quadrado é igual ao produto entre a sua projeção e a hipotenusa. E a última, né, a medida da altura ao quadrado é igual ao produto entre as duas projeções. Tá? Vocês vão perceber que, à medida que eu vou fazendo as questões, eu vou usar MN. Tá? Eu sempre vou falar os termos envolvidos, até porque é uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais inteligente, né? Do que você ficar gravando as letrinhas. Porque, vamos supor, o autor troca a letra de posição, né? Acaba confundindo vocês, beleza? Então vamos para os exemplos. Essa primeira situação aqui, né, ele traz aqui essas medidas, né, 16, 9,6 e 12, e pede para achar x, y e z. Então, o caminho que você vai seguir aqui tem vários. Lembrando que essa linha aqui é a altura, tá, pessoal? Eu não botei aqui 90 graus, mas já vai ficar subentendido aqui para vocês. Então, vamos lá. Eu comecei querendo encontrar z. Quem é z aqui? Nesse triângulo retângulo, observe no grandão, tá vendo? Ele é a hipotenusa. Então, ó, eu sei que é o seguinte, que o produto entre a hipotenusa e a altura é igual ao produto dos catetos, tá vendo? Ó? Produto entre altura e hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Então, 16 vezes 12 dá 192, o 9,6 passou dividindo, então z vai ser igual a 20. Eu já achei o z. Falta achar o x e o y. Quando eu achar o x, para achar o y fica mais fácil, porque eu já tenho o z. É só subtrair, certo? Então, tanto faz aqui se você quiser descobrir o x ou o y primeiro. Eu escolhi o x. Então, qual é a relação que eu usei? Eu usei essa aqui, ó. Cateto ao quadrado, porque eu estou levando em conta esse triângulo grande, tá vendo? Ó? O cateto ao quadrado é igual à projeção dele vezes a hipotenusa. Então, cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Só que 12 ao quadrado é 144 e o 20 foi dividindo. Então, x é quanto? 7,2. Ora, se x é 7,2, y, lembrando que z nós já descobrimos que é 20 e x é 7,2. Então quer dizer que y é o que falta para completar 20, não é isso? Então y vai ser 12,8. Pessoal, esse desenho aqui, se você olhar, é a mesma coisa do desenho da explicação aqui. Vou fazer até a conta de voltar, tá vendo? Ele só girou o desenho, tá? Então é interessante que você vá se habituando com isso aí, com as questões, até porque nem sempre ele vai vir naquele formato ali. Observe que o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, ele já fugiu daquele formato. Mas é interessante que vocês entendam quem é quem no desenho, tá? Então eu observei, ó, 16 e 12 é quem? Cateto. Quem é 9,6? A altura. Quem é z? Z é a hipotenusa. Quem são x e y? São as projeções. Y é a projeção do cateto 16 e x é a projeção do cateto 12. Tem que tomar muito cuidado, tem que perceber isso logo de cara, senão vai errar as questões, tá certo? Último exemplo, tá? O que ele traz pra gente? Um retângulo ABCD tem lados AB medindo 8 e BC medindo 6. Na letra A ele pede para calcular a diagonal. Então, esse aqui seria uma situação que representa, né, o denunciado.
AB8 e BC6, observe que aqui é o triângulo retângulo, né? Porque aqui é um retângulo, não é isso? Então, o x seria hipotenusa e bastaria eu aplicar o teorema de Pitágoras. Mas quem tem a percepção, ó, esse triângulo aqui é um triângulo semelhante ao triângulo 3, 4, 5. Ó. Tá vendo? Ele tem as medidas exatamente o dobro, né, das medidas do triângulo 3, 4, 5. Então, isso aqui x vai ser 10, logo de cara. Eu tenho dificuldade de perceber isso. Aplica o teorema de Pitágoras, tá certo? A gente não vai aplicar aqui até para a gente poder ganhar tempo. Na letra D, o que ele está querendo? Ele quer encontrar a distância de B até o lado C. Então, ele quer descobrir esse Hzinho aqui, ó. Porque como é distância, gente, tem que formar 90 graus, tá? A distância do ponto B até a linha tem que formar 90 graus. Então, observe. Aqui, mais uma vez, nós temos um triângulo retângulo, ó. E vamos aplicar as relações métricas. O que nós temos nesse triângulo retângulo? Nós temos a hipotenusa, que é 10, que acabamos de descobrir aqui no item A. E os catetos, 8 e 6. E queremos encontrar quem? A altura. A gente vai usar aquela mesma relação que a gente usou lá na questão anterior, que é o que? O produto entre a hipotenusa e a altura é igual ao produto dos catetos, ó. 10 vezes H é igual a 8 vezes 6. Então, 48 dividido por 10, H é igual a 4,8. E na letra C, ele quer a projeção ortogonal de AB sobre o lado C, ou seja, ele quer esse carinha aqui, tá vendo que eu vou chamar de Y aqui, ó. Ele quer a sombra de 8. Então, observe, se ele quer a sombra de 8, o que eu vou fazer? Ó, cateto ao quadrado, tá vendo? É igual a projeção vezes hipotenusa. Então, cateto ao quadrado é 64, dividido por 10, 6,4. Então, aqui a gente dá início ao conteúdo de relações métricas no triângulo retângulo. E mais uma vez eu vou comentar. Essas relações só são válidas para triângulo retângulo, pessoal. Então, muito cuidado com isso, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Façam as atividades e um grande abraço, professor Raul. Valeu!